Hoje é dia 24/8/2017. Recebi aqui o pedido do Michel Batista Silva, da revista Intercâmbio, e ele me faz algumas perguntas para a gente poder responder. Eu vou colocar esse áudio no YouTube de forma privada para ele acessar. Então vamos lá. O Michel me pergunta: o que é a revolução? O que é a revolução cognitiva? Bom, eu já de algum tempo, uma revolução cognitiva pode ser chamada também de revolução da comunicação, né? São mudanças, a chegada e massificação de novas tecnologias de comunicação e informação na sociedade. Existem dois tipos de tecnologias de mídia, e aí genericamente a gente vai chamar de tecnologias de mídia. Existem dois tipos de modelos de tecnologia. Tecnologias de mídia centralizadoras, que tem um efeito de centralização na sociedade, e tecnologias descentralizadoras, que têm o efeito de descentralização na sociedade. Então, se a gente for olhar, baseado aí no estudo da antropologia cognitiva, que é a área que eu me dedico, baseado nos autores canadenses da escola de comunicação, que você vai ter o McLuhan, Pierre Levy e esse pessoal, né? Nós temos aí alguns momentos em que a gente tem chegada e massificação de novas mídias com forte efeito social, cultural, político e econômico. Então a gente vai ter, quando o ser humano começa a se distanciar das outras espécies, ele começa a gesticular, que é um momento em que a gente não tem dados. Depois, há cerca de 70 mil anos, a gente começa a introduzir a oralidade. A chegada da oralidade é bem descrita naquele livro O Sapiens, uma breve história do homem. E nesse livro ele apresenta a chegada da revolução cognitiva oral. Ele inclusive chama desse jeito, né? E aí a chegada da revolução cognitiva oral, nós temos várias mudanças na sociedade. A possibilidade de várias tribos deixarem de ser nômades, não foram todas, mas boa parte deixou. O surgimento, né, o início do controle da domesticação dos animais, da domesticação das plantas, agricultura, né, e todo um processo de domesticação dos animais, todo um processo de início das aldeias e uma guinada na história do ser humano. Depois, algo aí de 8, 6, 7 mil anos atrás, o surgimento da escrita. A escrita surge, a escrita manuscrita, ela surge como uma demanda para a sofisticação da sociedade humana. A escrita manuscrita permite que você crie as grandes religiões, as religiões monoteístas, né? E a gente vai analisar que todas as religiões monoteístas, todas as grandes religiões que estruturaram as sociedades que nós temos hoje, desde das sociedades ocidentais como as orientais, são baseadas em livros. A possibilidade de você sair do discurso oral e de guardar as informações na memória e passar a guardar as informações em registros fora do ser humano. A escrita permite também que você possa transferir informações para longe do lugar que você produz aquela informação. Então a escrita viabiliza a possibilidade do surgimento das grandes civilizações e das grandes religiões que estão mais ou menos acopladas, e todo um modelo grande que vai surgir para você sair das aldeias, depois dos reis, dos imperadores, etc., que vão mais ou menos se escorar na modelagem de Deus
e eles então eram escolhidos por Deus, etc. Então as coisas vão... Então a escrita manuscrita é fundamental para as mudanças que aconteceram também na área cultural, política, social e econômica depois. Depois você tem, em 1450, mais ou menos aí uns 500 anos atrás, né, o que a gente pode chamar de revolução da escrita 2.0, ou a massificação da escrita com a chegada da prensa, trazida por Gutenberg. E então ali a gente introduz na sociedade várias mudanças e estrutura a sociedade moderna, né, com as revoluções liberais, o surgimento do livre mercado, da república, do trabalho, do modelo trabalhista que a gente tem hoje, que é o patrão empregado. Então tudo isso é uma revolução cognitiva. Então a gente tem depois os meios eletrônicos de massa, que modificam profundamente o século passado, já na centralização, e a gente então tem a chegada do digital, com a internet, os celulares e tal. Nós temos a revolução cognitiva digital. Então, do ponto de vista numérico, a gente pode dizer que a revolução cognitiva digital é a terceira. Então, nós temos a primeira, que é a oral, depois a escrita, com algumas passagens, e depois, então, a digital. Seria a terceira revolução cognitiva. Característica de uma revolução cognitiva é que, no primeiro momento, você tem a massificação da tecnologia e depois as mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas, com mudanças administrativas, mudanças industriais, científicas, né? Então tem toda uma mudança na sociedade. Então, o que seria uma revolução cognitiva é isso: chegada de novas mídias, né, que permite que o ser humano consiga sofisticar a sociedade. Aí você pergunta, por que está estritamente ligada às mudanças provocadas pelas tecnologias? E aí eu vou me permitir a fazer uma digressão para dizer que o ser humano precisa dessas revoluções cognitivas de uma maneira sistêmica. Essa é uma novidade, inclusive, que estará mais bem explicada no meu terceiro livro, chamado Administração 3.0, está sendo lançado pela Alta Books. O nome do livro é Administração 3.0, Por que e Como Uberizar uma Organização Tradicional, que está saindo nesse segundo semestre. O primeiro foi Conhecimento em Rede, feito com o professor Marcos Cavalcante, da COP. O segundo livro foi Gestão 3.0, em 2013, o primeiro em 2006, o outro em 2013, Gestão 3.0, e agora o livro de 2017, o Administração 3.0. Então, nesse livro, eu já consolido, na verdade, são 3 versões da mesma resposta para a mesma pergunta. Qual é o efeito do digital na sociedade? Quais são as causas e consequências e o que as organizações devem fazer para se manter competitivas? Então, a minha pergunta foi, cada um desses livros foi uma tentativa de responder, e a resposta agora, 2017, está mais sofisticada. A conclusão que eu cheguei é que revoluções cognitivas, no estudo da macrohistória, elas surgem na sociedade como um ajuste sistêmico para permitir que a gente consiga resolver problemas demográficos. O Sapiens é a única espécie social do planeta que cresce demograficamente, e a partir desse crescimento demográfico, o que nós tínhamos de modelo, tanto as mídias, as linguagens e o modelo de administração vão ficando obsoletos. E então a gente tem a necessidade de fazer essas mudanças para fazer um ajuste sistêmico entre o modelo de administração e a complexidade demográfica. Necessariamente, uma revolução cognitiva se dá com a massificação da nova mídia. Quando a gente vai falar de tecnologia, também nesse livro eu faço, o primeiro capítulo é uma discussão filosófica sobre o papel das tecnologias na sociedade.
a gente tem que perceber que nós somos uma tecnoespécie, que essa tecnoespécie sempre está, quando tem problemas, criando novas tecnologias e sofisticando o que eu chamo de tecnocultura. Então, as mídias são produtoras de cultura, são as ferramentas de produção de cultura. Nós produzíamos cultura com a oralidade e a escrita, e hoje nós estamos introduzindo uma nova linguagem, que é a linguagem dos cliques, que permite que a gente possa sofisticar os modelos de administração da sociedade. Os cliques, por exemplo, fazem a base dos novos modelos que a gente tem visto aí, do Uber, do Airbnb, do YouTube, do Mercado Livre, todos são baseados nos cliques. Depois a gente pode falar um pouco mais na última pergunta que você me faz ali. Quais são os exemplos? Quais exemplos temos que essa revolução já está em curso? Os exemplos são enormes. Primeiro é o acesso à informação, a transparência, né? Então, do ponto de vista da sociedade da comunicação, a gente tem aí mudanças evidentes. Então, no Brasil, por exemplo, que fica a coisa mais perto, nós temos todo esse movimento político que se inicia uma grande mudança em 2013, com as manifestações de 2013, que foram feitas de maneira descentralizada, sem o apoio das antigas organizações que promoviam esse tipo de organização, tanto partido quanto sindicato, organizações, ONGs e tal, não participaram. O movimento foi todo, pode ter sido iniciado por algumas delas, mas depois foi todo coordenado pelas mídias digitais. Depois nós temos aí na política ainda as manifestações contra a Dilma, que 2016, que resultaram no impeachment da Dilma, né? O próprio apoio da Lava Jato e a própria Lava Jato, com o apoio da população, com as pessoas indo para as ruas com a camisa do Moro, defendendo o Moro e discutindo isso pela internet intensamente, são características dessa nova revolução. Modelos de negócio completamente inusitados, como esse que eu estou te falando, que já fazem parte, um novo modelo de administração, de solução de problemas, também a gente consegue observar essa revolução, né? A gente vê antigos líderes de mercado, como no caso da indústria da música, dos táxis, da hotelaria, da administração, dos hotéis, todos esses setores sendo completamente alterados com o surgimento de novos modelos de negócio, com novas lideranças tomando o mercado das antigas organizações, e isso é só apenas o início do processo. A gente está de maneira acelerada, diferente das outras revoluções cognitivas, está muito mais rápida, mas ela demora um tempo, porque ela vai esbarrar a dificuldade de uma revolução cognitiva, porque toda a nossa mentalidade, toda a nossa estrutura, toda a nossa forma de pensar a sociedade foi estruturada dentro dos parâmetros das tecnologias de comunicação e informação orais e escritas. E a gente está estruturando baseado em novas linguagens e novo modelo de administração, e isso é um choque de mentalidade. Então é isso. Quais exemplos temos que essa revolução já está em curso? É isso. De que maneira essa transformação afeta a sociedade, especialmente no contexto profissional? Porque a gente, da mesma maneira que isso já aconteceu no passado, nós vamos alterar, no ponto de vista profissional, o modelo de administração e a estrutura de como as organizações estão organizadas. Hoje, as organizações elas são estruturadas baseada no que a gente pode chamar de gerentes, chefes, organizadores, superintendentes, né? Professores, jornalistas, caixas de banco, cartórios, bancos. Todas essas estruturas são intermediadoras que trabalham com a informação oral escrita, carimbam aquela informação, recebem, tomam uma decisão
e aquilo então vai para um processo decisório. E quando a gente vai olhar para o Uber, a gente tem milhares de motoristas, não tem gerente. O Airbnb, nós temos milhares de apartamentos e casas sendo alugadas sem nenhum gerente. Então isso tudo é característica de um novo modelo de administração que está surgindo, baseado nos cliques, como é o caso do Waze também, né, do Mercado Livre, e isso tudo já está sendo estruturado de uma nova maneira em que você não tem mais a necessidade da figura de um gerente, do que eu chamo de líder alfa, e a gente então começa a experimentar um novo modelo de administração. Esse novo modelo de administração, na minha opinião, ele vai se tornar hegemônico na sociedade. Então, dentro dos meus prognósticos, a gente vai viver, obviamente, em paralelo esses dois modelos durante um bom tempo, como aconteceu no passado, mas todos os novos negócios, tudo que vai gerar valor, tudo que vai ser locomotiva, tudo que vai estar à frente vai ser baseado no que a gente chama de curadoria, administração 3.0, porque consegue lidar com problemas complexos, que é o que a gente tem hoje com o aumento demográfico, de maneira mais barata, mais rápida e com mais capacidade de participação, o que permite que as pessoas possam personalizar, diversificar produtos e serviços e poder, inclusive, avaliar aqueles fornecedores que estão atendendo e os que não estão. Então, é um modelo de administração mais sofisticado e que, por causa disso, gera mais valor na sociedade. Então, vamos aqui na sua... De que você acredita que as empresas estão atentas a essa transformação? Estão prontas para lidar com isso? Não, é uma mudança muito profunda. As organizações, de maneira geral, precisam, e isso é o que é o normal, precisam montar modelos, processos e repetir esses processos. O que não funciona quando nós temos esse tipo de mudança. Essa mudança que nós estamos passando é a maior, é a revolução cognitiva mais disruptiva que nós já tivemos, porque a oralidade e a escrita, né, estavam baseados num determinado tipo de topologia de poder, de topologia administrativa que precisava de um líder alfa. A passagem que nós temos agora é que a gente poderia dizer que esse líder alfa estava mais próximo do modelo administrativo dos mamíferos e nós estamos caminhando hoje para um modelo administrativo mais próximo dos insetos, das formigas. Quando a gente olha para o Waze, ele é uma estrutura muito próxima de um formigueiro, em que as pessoas vão deixando rastros químicos e uma pessoa vai utilizando o rastro químico que a outra foi deixando para tomar as decisões. Então, é uma mudança muito profunda. As organizações, elas estão estruturadas para a repetição, para a mudança incremental, para a inovação incremental, e elas muitas delas transferiram esse problema para alguns setores específicos, seja o pessoal que vai fazer a gestão da inovação ou essa área chamada inteligência competitiva. Mas todos esses dois modelos, o pessoal trabalha ou não tem área, ou quando tem, trabalha no tático e não no estratégico, e quando trabalha no estratégico, não vai trabalhar numa visão macro histórica como essa, né? E aí a gente então começa a esbarrar, né, numa dicotomia entre o que está acontecendo fora da organização e o que está acontecendo dentro. E as organizações, então, elas perdem competitividade no mercado porque elas passam a não enxergar essa visão maior. Então você vai vendo gradualmente novas empresas, novas startups tomando o lugar das antigas organizações. Quando muitas organizações estão criando áreas de pesquisa do lado de fora para fazer essa inovação, mas todas elas ainda estão trabalhando na ideia de que a gestão, que é o modelo atual da administração, baseado na oralidade escrita, vai ter continuidade, né? Em alguns setores ela vai levar mais tempo, mas se por acaso uma startup conseguir superar os desafios tecnológicos e os desafios legais de um determinado mercado, aquela organização fica extremamente exposta
de perder valor radicalmente, muito rapidamente, e em alguns casos até ter que sair do mercado. Então elas não estão preparadas, e a preparação e a sugestão que eu faço no meu livro é a criação de áreas separadas do lado de fora para experimentar o novo modelo de administração da curadoria, áreas de inovação do lado de fora. De que maneira as empresas devem se posicionar diante da revolução cognitiva? O que essa transformação pode trazer de benéfico para as organizações? Bom, o grande beneficiário de uma revolução é o consumidor, né? É o cidadão / consumidor, porque ele se empodera, ele começa a ter mais força, ele começa com a chegada de novos concorrentes, ele tem mais opções de consumo, e isso vai fazer com que a gente consiga ir solucionando problemas que as estruturas atuais não conseguem resolver. Então, a gente vai começar a ter mudanças nessa direção. E as organizações, se você analisar o discurso que existe hoje nas organizações, é um discurso muito forte de foco no consumidor, capitalismo consciente, né? Tem toda uma linha de raciocínio que vai na direção de tentar entender e dialogar com esse novo consumidor. Eu tenho dito isso, que esse diálogo que as pessoas querem fazer com esse novo consumidor está sempre baseado nos velhos parâmetros. E o que o consumidor quer hoje, ele não quer uma organização que converse com ele, ele quer mandar, né, nas estruturas organizacionais. Ele quer poder dizer que aquele motorista não está funcionando e ele quer que aquele motorista naquela plataforma tenha algum tipo de punição. Ele quer definir como ele vai, com que tipo de personalização ele quer fazer no produto e no serviço. Então ele quer cada vez mais interferir nos processos. Ele quer ir para um restaurante, ele quer definir a maneira do prato dele, ele quer definir, né, uma calça, ele quer uma calça específica com um determinado tipo de nome escrito num determinado lugar. Então, isso tudo vai ter todo um processo administrativo, né, de informatização, de inteligência artificial e de robótica que vai permitir que isso seja possível. Então, há uma profunda mudança que a gente está passando, né? E o grande beneficiário é o consumidor. E as organizações que conseguirem estruturar os seus modelos para atender a esse novo consumidor. Então, esse é o benefício, e eu acho que é para isso que as organizações foram criadas, para atender bem ao seu cliente. Gostaria de acrescentar alguma informação? Dizer isso, eu estou trabalhando com tenho desde 1995 a minha empresa, que é a Nippon Sen Inteligência Competitiva e Inovação, desde 95, e tenho ajudado os meus clientes na área de capacitação, palestra e consultoria. Então eu tento apresentar esses dados, apresentar todos os estudos que eu venho fazendo de forma aberta, na internet, com os meus alunos, né? E apresentar o que eu acho que está acontecendo e tal, porque hoje o mercado está muito intoxicado e as antigas organizações que eram responsáveis para fazer esse tipo de trabalho de inteligência estratégica, inteligência competitiva, as grandes organizações, etc. Elas também, por causa de uma série de compromissos que elas têm com o legado dos clientes, etc., elas não estão conseguindo dar essa assessoria, essa consultoria, e eu tenho me colocado dessa maneira já há bastante tempo. É isso, quero te agradecer o convite aí pela entrevista. Qualquer dúvida, qualquer problema, você volta a falar comigo. Um abraço.